segue conosco. Rede Verdade está no ar. Olá, minha Paraíba, terça-feira, dia 5 de abril de 2022, nós estamos ao vivo, começando mais uma edição do seu Rede Verdade. Que alegria poder encontrar com você, acompanhando aí a programação da sua TV Arapuã. Você começa logo nas primeiras horas da manhã aqui na TV Arapuã e segue conosco. E agora a hora de notícia política. Você acompanhou conosco aí a cobertura do troca-troca, das filiações, desfiliações partidárias aqui na Paraíba. Teve muita mudança de partido, de deputados que vão disputar as eleições de 2022. Quem está comigo hoje aqui é um deles. Estou falando do deputado estadual Felipe Leitão, agora afiliado ao PSD, né? Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, grande Luiz Torres, um dos grandes ícones do jornalismo paraibano, a todos os telespectadores do programa Rede Verdade, né, a todos que fazem esse programa de grande audiência. Estou me colocando à disposição para quaisquer que sejam os questionamentos. Deputado, vou lhe convidar para acompanhar conosco. Você é fruto de uma alteração de legenda, mas não foi o único. Na Assembleia aí tem mais de 20 deputados, na Câmara Federal também, a bancada federal paraibana também mudou de partido. E para a gente não se perder, vamos trazer agora quem mudou de partido entre os deputados federais e senadores da bancada federal paraibana. E, em sequência, o Washington traz da Assembleia Legislativa da Paraíba. Vamos primeiro começar por Brasília. Como é que ficou o cenário e esse tabuleiro depois do dia 2 de abril da mudança de filiações partidárias de quem vai disputar as eleições de 2022. Napoleão, diz pra gente aí, teve mudança na bancada federal em Brasília? Luiz, meu abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador aqui Esplanada dos Ministérios, aqui Brasília, a equipe Arapuã do Rede Verdade, voltando da capital federal. Muito boa tarde a todos que acompanham o programa nesta tarde. Dizer a você que depois do fim da chamada janela partidária e também do prazo de desincompatibilização, muitas mudanças em nível de Congresso Nacional, 119 deputados federais mudaram de partidos, e muitas mudanças também aí no Estado, na Assembleia Legislativa e também em câmaras municipais e órgãos da administração pública do Estado. Nós temos uma nova realidade partidária na Paraíba e também no Brasil. As mudanças começaram aqui pela Esplanada dos Ministérios. 10 ministros do governo do presidente Jair Bolsonaro deixaram seus cargos e vão estar disputando o mandato eletivo em 2022 nas eleições gerais do país deste ano. Importante ressaltar que 6 governadores de estado deixaram também os seus cargos para disputar mandatos eletivos. O governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, governador do Piauí, Wellington Dias, do Ceará, Camilo Santana, de Alagoas, Renan Filho, de São Paulo, o governador João Dória e também o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Pela bancada do nosso estado, nós tivemos 4 mudanças na Câmara Federal. O deputado Rui Carneiro deixou o PSDB e filiou-se ao PSC. O deputado Wilson Santiago deixou o PTB e agora está afiliado no Republicanos. O deputado Damião Feliciano deixou o PDT e agora está afiliado à União Brasil. E o deputado em exercício Patrick Dornelles deixou o PSD e agora está afiliado ao PSC. A senadora Daniela Ribeiro deixou o Progressista e assumiu o comando estadual do PSD. Pois é, esse é o quadro de mudanças em nível de Câmara Federal pelo nosso estado da Paraíba. Congresso Nacional que tem sessões em regime de esforço concentrado a partir da tarde desta segunda-feira, Luiz. Presencial, tanto para parlamentares da Câmara como do Senado, com expectativa de limpar a pauta de votações em cima dos temas que vão estar sendo apreciados. A gente vai estar acompanhando no desenrolar da semana, nas edições de amanhã até quinta aqui no Rede Verdade. Vamos trazer muitas novidades em nível de votações aqui no Congresso. São as informações desta segunda-feira de notícias de Brasília para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com você, o panorama aí detalhado
de Brasília, trazido aí por Napoleão de Castro, que vai trazer o cenário agora dessas mudanças, para a gente não se perder aqui na Paraíba, a partir do governador João Azevedo, que também mudou de legenda dentro desse período, é o nosso Washington Luiz. Com o fim das janelas partidárias e o encerramento de novas filiações partidárias, uma verdadeira dança das cadeiras acontece na política da Paraíba, começando pelo governador João Azevedo e seus secretariados. Aqui na Assembleia Legislativa, dos 36 deputados, 23 com mandatos mudaram de partidos. Veja como fica agora este desenho no estado. No Palácio da Redenção, o governador João Azevedo trocou cidadania pelo PSB. Dos auxiliares de governo, Geraldo Medeiros deixa a Secretaria de Saúde e Euler Chaves o comando da Polícia Militar. Já na Assembleia Legislativa, o Republicanos foi uma das legendas que mais se beneficiaram com as mudanças, ao lado do PSB. O partido que recebeu de volta o governador João Azevedo fechou a janela com 8 filiados e o Republicanos ganhou mais 3 deputados, chegando a 6. Entre eles, o presidente da Casa de Epitácio Pessoa, Adriano Galdino. A nova composição ficou a seguinte: Adriano Galdino, Wilson Filho, Ranieri Paulino, Branco Mendes e João Bosco Carneiro. No PSB, partido de João Azevedo, as mudanças acontecem a partir de militantes históricos, a exemplo de Anísio Maia, que deixou o PT após 42 anos. Outros que chegaram à legenda são Edmilson Soares, João Gonçalves, Tião Gomes e Júnior Araújo. Outra legenda que foi redesenhada a partir dessas mudanças é o PT, que agora passa a ter 3 deputados, que são eles: Cida Ramos, Estela Bezerra e Jeová Campos. O mesmo acontece com União Brasil, partido que nasceu da fusão entre DEM e PSL, e agora tem um representante na casa, o deputado Tassiano Diniz. No Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro, a mudança foi a seguinte: Cabo Gilberto, Valber Virgulino, Manuel Ludgério e Moacir. Já o MDB, que antes tinha apenas uma cadeira, agora passa a ter 2, com os deputados Dr. Érico Dijan e Anderson Monteiro. Outras mudanças também acontecem no PSD, que passa a ter a cadeira ocupada pelo deputado Felipe Leitão, do Solidariedade, Eduardo Carneiro, e no progressista Lindolfo Pires. Com a entrada e saída de partidos, o Avante foi quem mais perdeu. Começou a legislatura com 5 parlamentares, mas com a morte prematura de Genival Matias em 2020, o partido não conseguiu a coesão interna e terminou perdendo 4 integrantes. Washington Luiz, para o Rede Verdade. Olha quanta mudança só na Assembleia Legislativa, somente uma matéria como essa. Parabéns, Washington, parabéns a toda a equipe, a produção, para trazer para a gente as informações, para a gente não se perder na quantidade de alterações de partidos ali, cada um fazendo seus cálculos aí para estar na melhor bancada e garantir aí sua reeleição. Um deles, como eu disse, está aqui comigo, deputado Felipe Leitão. A sua saída e a entrada no PSD, explica para a gente ali, foi com base na conta do lápis, na ponta do lápis para fazer conta aí do coeficiente eleitoral? Também, Luiz, nós estávamos dialogando com uma grande turma de pré-candidatos a deputados estaduais, né, onde eles acreditavam que a gente pudesse ser o puxador de votos, né, dessa legenda, e a gente foi eleger de 3 a 4 deputados estaduais. Só que a gente não tinha ainda um partido, né, pré-definido. Então a gente começou essas conversas há mais ou menos uns 30 dias, fomos amadurecendo essas conversas, sempre com reuniões constantes, né, colocando alguns questionamentos, qual seria a sigla que a gente iria migrar, e aí foi quando aconteceu do PSD, né, o PSD mudar, digamos assim, a presidência estadual aqui na Paraíba, né, que foi para a mão da senadora Daniela Ribeiro, e também conversando com o prefeito Cícero Lucena, conversando com os demais pré-candidatos, a gente optou pelo PSD. Claro, conversamos com a atual presidente, a senadora Daniela Ribeiro, fomos convidados para levar esse grupo para o PSD que é um dos maiores partidos do país, né, que tem muito tempo de TV, inserções, né, tem muitas inserções, tem um fundo partidário também muito grande, um partido que é muito expressivo a nível de Brasil. Então,
nada mais justo do que levar esse grupo, um grupo numeroso, com 34 pré-candidatos à Assembleia Legislativa por hora, para um partido que fosse do tamanho desse grupo, que tivesse a grandeza desse grupo de pré-candidatos a deputados estaduais. Então, também atendendo a orientação do prefeito Cícero, né, dialogando com minha base política, com os prefeitos que compõem a nossa base de sustentação política, com os amigos, com os correligionários, com os familiares, a gente, junto com essa turma de pré-candidatos, a gente optou pelo PSD. Eu acho que fui muito feliz na escolha, não me arrependo, pelo contrário, estou muito feliz, né, e satisfeito com a escolha, me sinto muito honrado de hoje fazer parte dos quadros de um partido tão grande a nível nacional, com os mais relevantes serviços prestados ao nosso país. Esse movimento desse seu grupo com o PSD foi antes ou pós Daniela Ribeiro? Ou seja, o ex-presidente Romero Rodrigues, ex-prefeito, que saiu, né, da legenda, que deixou a legenda, e naturalmente aí sob a leitura de que a legenda não estava articulando chapas de proporcional, deputado estadual e federal. Foi antes ou depois dessa relação? Não, veja bem, antes a gente se reunia, né, a gente traçava algumas estratégias, a gente estava procurando um partido que tivesse o mesmo viés. Vocês não foram político. procurados por Romero Rodrigues? Não, não fomos procurados por Romero Rodrigues, né? Fomos procurados por outras agremiações partidárias, outras siglas, demonstrar interesse na filiação desse grupo em alguns partidos. Só que quando veio, né, a mudança de comando, a mudança de rumo do PSD aqui no estado da Paraíba, aí nós vimos no PSD, né, fomos convidados e vimos a melhor opção. Né, a melhor opção, não só para mim, mas para todos os pré-candidatos que nos acompanharam, né, na filiação ao PSD. Então o PSD tinha para o deputado Felipe Leitão, teve também o aval e o estímulo do prefeito Cícero Lucena. Com certeza, teve todo o aval e o estímulo do prefeito Cícero Lucena para que a gente pudesse levar esse time para o PSD, para que a gente fortalecesse o partido, e um partido que em outrora estava acéfalo, né, a gente já chega com uma grande representatividade de poder eleger aí uma bancada de 4 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Temos uma senadora, que é a senadora Daniela Ribeiro, que tem representado muito bem, né, a Paraíba no Senado Federal, irá abrilhantar mais ainda o PSD a nível nacional, e nós iremos eleger uma bancada aqui de 4 deputados estaduais. Né? A previsão é essa, então um partido que é grande, né, a nível de Brasil, e também começa grande a nível de Paraíba. Agora, deputado, para a gente entender, para quem está nos acompanhando também, o PSD é um partido, você defende que ele é um partido que está na base do governador João Azevedo, não está ainda, está na oposição. Como é que o deputado Felipe Leitão, no PSD, vai se comportar na Assembleia Legislativa em relação ao governo João Azevedo, já que a senadora Daniela Ribeiro, presidente da legenda, que esteve aqui ontem comigo no Frente a Frente, ainda não fez aí esse movimento de adesão ao governador João Azevedo? Eu diria que o PSD tem tudo para estar na base do governo João Azevedo, na base de sustentação, no arco de aliança dos partidos que dão sustentabilidade, que dão sustentação ao governo João Azevedo, não só na Assembleia Legislativa, mas também no seu projeto de reeleição. Inclusive com a senadora Daniela? Inclusive com a senadora Daniela Ribeiro. Né? Por que você acha isso? Porque eu acho que essa equação está sendo montada. Né? Eu acho que com Aguinaldo Ribeiro, que é pré-candidato a Senado pelo PP, né? O governador João Azevedo, que é pré-candidato ao governador, a partir do momento que unificarem, né, os partidos que compõem o arco de aliança do governo, os partidos que acompanham Aguinaldo Ribeiro, digamos assim, na candidatura ao Senado, a partir do momento que houver uma unidade em torno desses partidos, pode ter certeza que o PSD e a senadora Daniela Ribeiro, a presidenta estadual do PSD, também irá declarar apoio à reeleição do governador João Azevedo. E, independente disso, antes de me filiar no PSD, eu tive uma conversa muito serena, muito madura com o prefeito Cícero Lucena, com a senadora Daniela Ribeiro, também presidente estadual do partido, onde foi me garantido, né, que, independente de qualquer coisa, eu poderia optar, né, ia ter livre-arbítrio, digamos assim, para apoiar a reeleição do governador João Azevedo. Né, isso foi me garantido antes de entrar no PSD, até porque, Luiz, desde o começo do meu mandato na Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que eu componho a base de sustentação do governo João Azevedo na Assembleia, e não tenho motivos, né, para mudar então, agora nesse momento. Então, me foi garantido que a gente ia ter autonomia
para continuar apoiando a candidatura, né, a pré-candidatura do governador João Azevedo, independente de qualquer circunstância. E você teve esse aval da própria senadora Daniela? Da própria senadora Daniela e do prefeito Cícero Lucena, né, que é um dos nossos condutores políticos, digamos assim. Eu sempre converso muito, dialogo muito com o nosso prefeito Cícero, ele que tem uma sapiência, uma experiência política muito grande, foi ministro, governador, senador da República, prefeito de João Pessoa pela 3ª vez. Então, eu sempre me aconselho com o prefeito Cícero e ele nos deu essa garantia. Né? Se isso vai acontecer ou não, o tempo é que vai mostrar. Mas ele dissesse, Felipe, você aposta nessa unidade, você aposta nessa coesão em torno do nome de João Azevedo, em torno do nome de Aguinaldo, e todo mundo vai marchar unido junto? E eu aposto que sim. Agora, você está dizendo aqui, então, no Rede Verdade, que um dos critérios que você colocou na mesa, um dos requisitos ou objeções que você colocou na mesa para fazer a filiação ao PSD, Isso. é que você tivesse aí a garantia do partido que estaria com o governador João Azevedo, que você poderia estar com o governador João Azevedo. Justamente, antes da gente fazer a nossa filiação ao PSD, a gente procurou, né, tomar algumas medidas, né, se assegurar de ter, digamos assim, a garantia de não ter o nosso direito tolhido. Né? A gente faz parte da base do governo, né? A gente pode até, digamos, lá na frente, haver uma candidatura, como eu estava assistindo o seu programa ontem, do PSD a governo do Estado. Mas eu não acredito nisso. Particularmente, eu não acredito nisso. O que eu tenho sentido é que todo mundo vai se unir em torno da reeleição do governador, do atual governador, João Azevedo. E, deputado, né? e se eu lhe perguntar se o PSD estará contemplado dentro dessa composição aí do grupo com a indicação do deputado Aguinaldo Ribeiro como senador na chapa de João Azevedo, o partido estaria contemplado com essa indicação para a chapa majoritária dentro dessa composição de grupo? Olha, eu não posso falar isso, digamos assim, que eu não tenho autonomia para dizer. Quem tem é a presidente, né, estadual do partido, a presidenta Daniela Ribeiro. Mas, na minha opinião, eu diria que sim, que o PSD se sente contemplado, né, digamos assim, na chapa do governador João Azevedo, com a indicação do pré-candidato a senador, Aguinaldo Ribeiro, na chapa de João. Nessa discussão de vice-governador, é claro que a gente também vai ofertar um nome, né? Um partido grande como é o PSD, é natural que ele queira contribuir na formatação dessa chapa, né, do governador João Azevedo, mas sem imposição, sem haver nenhum tipo de imposição, sem haver nenhum tipo de faca no pescoço. Nós vamos apenas ofertar. Claro que os demais partidos, né, que compõem a base de sustentação do governador João Azevedo são muitos partidos grandes, a exemplo do Republicanos, e esse diálogo sobre quem será o companheiro, né, de chapa do governador João Azevedo, quem será o seu vice, eu acho que se dará um pouco mais à frente, né, já perto das convenções. Deputado Felipe Leitão está aqui defendendo a reeleição do governador João Azevedo. O vereador Miquica Leitão, seu pai, está lá defendendo o veneziano Vital do Rego. Como é que está a relação de vocês em relação a isso? O povo pode acreditar que, de fato, vocês, cada um está aí marchando em um lado, deputado? Você responde daqui a pouquinho, vou lhe dar um minuto aí para pensar. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o deputado Felipe Leitão no Rede Verdade.